Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos a mais uma gravação aí com ações que eu acredito que vão andar muito e subir bastante aí nos próximos meses, beleza? Antes, não se esqueçam aí de se inscrever e de compartilhar, ativar o sininho para não perderem vídeos como esse, que pode trazer grandes oportunidades aí para todo mundo e dá para fazer um dinheiro legal, beleza? Vamos começar aqui então a minha primeira ação, Marfrig. Marfrig a gente pode ver aqui que a gente tem um bom fundo aqui, tá? Essa região marcada aqui é uma região de suporte bem forte desse movimento aqui que rejeitou esse topo aqui, tá? Ele formou o topo, jogou os preços para baixo e ele jogou de volta para cima, tá? Então, após isso, a gente esperou essa correção aqui para vir para essa região. A gente pode ver que teve um bom volume aqui em cima, exatamente nesse suporte, e os preços agora estão andando de lado, tá? A gente pode ver no semanal aqui que a gente tem esse grande volume de negociação aqui e tem esse outro grande volume aqui, tá? Inclusive, até se o preço ficar preso aí mais um tempinho, a gente pode ver esse volume sendo alterado. A gente pode ver essa concentração aqui, que é o maior volume, ser alterado para cá. Isso daria mais uma indicação muito positiva aí para os preços, tá? E a gente poderia ser até mais, dar mais força pro provável movimento que a gente pode ter em Marfrig. A gente pode ver aqui passando para o diário que a gente tem esse range de acumulação aqui. Teve na quarta-feira esse volume aqui também, ó, muito forte, na tentativa aqui de reverter quando encostou nesse suporte do range. Então a gente pode ver os preços andarem bastante aí acima dos R$ 7, se ele continuar a subir. Enquanto se mantiver acima desse fundo aqui, a gente pode ter uma segurança boa aí em relação a risco-retorno e um potencial de subida aí com bastante força. A gente tem como primeiro alvo essa região dessa acumulaçãozinha aqui, e depois a gente tem alvos aqui, e se a gente buscar no semanal, a gente tem esse alvo que está marcado aqui, que seria o meu último alvo para esse movimento que eu espero, tá? Então a gente poderia ver os preços saindo daqui dos 6,70 até pelo menos R$ 10, tá? Que é um valor psicológico aí forte. A gente pode ver os preços subindo para essa região com relativa facilidade. Isso já daria aí um trade de 50%. É um trade bem interessante para quem acompanha o canal. Vou deixar nos cards aí a última análise que eu fiz. Eu já estou comprado nela já faz até um certo tempo. E se continuar andando de lado aí, pode ser até que aumente a minha posição. Mas por enquanto, tudo certo aqui na nossa análise de Marfrig. E a gente aguarda aí uma movimentação do preço aí bem forte para cima aí nas próximas semanas ou meses. Próxima ação, vamos ver aqui. Açaí. Açaí também é uma ação que eu coloquei no canal e vou botar aí no card uma análise há pouco tempo atrás. Acho que foi quarta ou quinta-feira, se não me engano, tá? Que no semanal aqui a gente já pode ver que ele deixou um teste nesse fundo marcado aqui, já tá até marcado o fundo, tá? Ele testou esse fundo aqui, tentou romper, não conseguiu uma vez e tentou duas vezes. A gente já deixei marcado aqui essas duas resistências que eu acredito serem as mais fortes, tá? A gente pode ver esse grande volume no topo. Então, a tendência de uma ação depois de uma queda com essa força é de validar a perda dessa região. Então, a gente poderia ver os preços voltar lá para os R$ 20, tá? Mas a gente, por enquanto, vai trabalhar com valores menores. Agora, eu vou mostrar para vocês no diário esse mesmo movimento, e a entrada que eu fiz, que eu até lancei no canal, foi pelo horário. Se eu passar aqui para o gráfico horário, a gente vai ver um movimento que eu uso muito para minhas operações aqui. Ele fez esse movimento para cima, fez um corretivo em ABC aqui e deixou um volume no fundo, ó, nesse candle aqui. Então, quando rompeu essa região aqui, eu fiz a entrada. Então, eu já estou comprado em açaí. E agora os alvos que a gente tem, passando para o diário aqui,
Eu acredito o primeiro toque que vai ser a resistência forte é nessa acumulação aqui, ó. Então eu acredito muito que a gente vai ter um toque forte aí nos R$ 15. E depois eu acredito só lá por volta dos 17, 18 e depois nos 20. Então eu acredito que a gente pode ter uma movimentação muito forte na ação se ela confirmar isso aqui como sendo um fundo, tá? E rompa essa região aqui dos R$ 12 mais ou menos, a gente pode ver que é uma movimentação muito rápida em açaí e a gente pode ver subir com força, tá? Essa aqui também é outra ação que eu já estou comprado e aguardando aí as movimentações e ainda tá no fundo aqui acumulando. Pode ser que a partir de semana que vem já ande, mas a gente fica de olho nela perdendo esse fundo aqui, aí não faz sentido continuar comprado. Beleza? Próxima, Camil. A gente pode ver um cenário muito parecido também, tá? A gente passa aqui pro semanal. A gente tem essa região, a gente pode ver que tem um padrão que se repetiu bastante em várias ações, tá? Fez esse topo, jogou para baixo e rejeitou a formação desse topo. A gente aguardou aqui nessa região, ele está retornando para essa região aqui, uma região de suporte forte. Ela está acumulando aqui, né? A gente pode ver no semanal aqui que ela está andando de lado, tá? E não está permitindo perder esse fundo aqui, ó. Então ele fez um rompimento desse fundo e está se mantendo acima dele agora. No diário, ele deu um sinal bom aqui de compra. Aqui, ó, a gente pode ver que ele tem esse volume aqui embaixo. Ó, ele tem esse volume de negociação bem grande aqui. Vou apagar aqui para ficar mais fácil. Ó, o volume de negociação está aqui. Tem essa barra aqui que segurou a queda. Ó, tem essa queda aqui, ó. Segurou nessa barra. E agora ele tentou perder uma e duas vezes. Jogou para cima. Testou essa região de acumulação aqui. E está tentando reverter. Acima de 7,50 mais ou menos, 7,70, a gente pode ver os preços liberando dessa região, tá? A gente pode ver ela alcançar alvos mais altos. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos puxar o semanal primeiro, que o semanal geralmente tem suportes e resistência mais forte, mas a gente pode ver que a primeira resistência dele mais forte está na abertura dessa barra, no fechamento dessa barra aqui, perdão, tá? Lá por volta dos 8,50 e depois só lá nos R$ 10 também. Então a gente poderia ver com certa facilidade os preços chegando em 8,50 e depois em R$ 10. Tá? Para quem está comprado nessa região aqui, já daria um trade de 20 e depois aproximadamente 42%. Tá? Essa ação eu acabei que eu não comprei ela, já estou posicionado em outras, mas é uma ação que está com um potencial também muito forte aí de alta nas próximas semanas. Tá? Por enquanto a análise não aponta nenhum sinal contrário e se mantendo acima desse fundo, tá tudo tranquilo. Agora vamos para Agro 3, Brasil Agro. Brasil Agro é uma ação que está bem chatinha aí, eu já estou posicionado nela faz tempo, tá? Vou deixar nos cards aí também a análise que eu fiz dela. Ela está praticamente no mesmo lugar ainda, tá? Então é um setor aí que está bem devagar, não entrou nada de interessante ainda, tá? Mas o que me fez entrar nela foi exatamente o mesmo padrão, ó. Fez um topo aqui, rompeu esse topo, rejeitou e fez esse corretivo nessa região aqui. Então isso aqui é um suporte muito forte, tá? O stop mais correto nela é só abaixo dessa região, o que deixa a gente com um stop bem mais elevado que o normal, a 13, 15%. Até que não é tão ruim, mas é um stop um pouquinho mais alto. Mas ela fez esse corretivo nessa região. A gente pode ver que o volume comprador também tá bem aqui onde ela tá trabalhando. Então pode ser um trade mais chato e mais demorado, mas eu acredito muito firme aí que ela não vai perder essa região, mas claro, perdendo essa região a gente tem que sair fora. Mas como ela tá mostrando pouco interesse vendedor nessa região, a gente pode ver que ela tentou perder várias vezes aqui, ó.
Tentou perder uma, tentou perder duas agora, ela tentou subir e também rejeitou. Então a gente não tem ainda um sinal de fundo claro, tá? Então pode ser que ela ainda venha fazer algum outro recuo ainda. Até essa região aqui ainda é suporte. Então aqui eu fiz uma compra muito mais pelo cenário macro aí do índice, tá? Porque ela pode ainda dar uma recuada, que como vocês veem nas outras operações que eu faço, geralmente eu aguardo um volume elevado aqui em cima que passe dessa média. Por enquanto ele não fez, tá? Por isso até é uma das mãos menores aí que eu tenho em ações, mas Brasil Agro aí tem um potencial muito grande também de tocar essa região e a gente vê os preços voltando para os R$ 26 com bastante facilidade também, tá? Que daqui até essa região daria 17% e depois daqui eu acredito só no topo, tá? Então a gente tem dois suportes aqui bem fortes. Mas é uma ação aí também que eu tô com um potencial aí bem elevado nela e acredito que pode ser que demore um pouquinho mais que as outras, mas também tem um sinal aí provável de fundo. E a última, Uzi Minas. Aqui, vamos dar uma olhada. Também já tem uma análise dela, vou deixar nos cards aí. Eu acredito que a gente está em uma região de suporte. Vamos passar para o semanal primeiro aqui. Ó, eu acredito que a gente está numa região de acumulação aqui. Aqui. Um rangezinho. Então eu acredito rompendo esses 8,46 aqui, a gente tem caminho livre aí até os 10. E o meu último alvo tá aí na região dos R$ 13 mais ou menos. Tá? A gente pode ver que tem o maior volume tá aqui em cima. Ó, aqui nessa região, por isso esse é meu último alvo. E porque eu acredito que a gente está montando um pivô de baixa aqui no semanal. Que a gente vai bater aqui e voltar para essa região aqui embaixo. Tá? Então, embora eu esteja no longo prazo com viés de baixa para os Minas, eu acredito que a gente está numa formação de um pivô de baixa do semanal, por isso eu estou comprando a base do pivô para pegar esse movimento para cima, tá? Então a gente pode ver um pouquinho de volume elevado aqui, essa acumulação toda aqui e esse range formado aqui. No diário, a gente vê que tem o volume aqui no fundo, testando aqui, ó. Ele fez esse volume, testou uma vez, jogou para cima, testou aqui embaixo, ó, o limite desse volume de negociação e tá tentando validar essa movimentação. Tá? A Uzi Minas, eu não comprei, mas estou trabalhando com opções nela, tá? Porque eu acredito no movimento aí que pode ser até bem rápido, mas como eu já estou posicionado em outras ações, eu optei por trabalhar só com opções aqui, que também rompendo esse topo aqui já vai me dar, a minha opção já vai começar a valorizar muito. Então eu acredito que validando essa região aqui e a gente se liberando dessa região aqui dos R$ 8, a gente pode ver o preço subir também com relativa força daqui até R$ 11 mais ou menos. Botaria o primeiro alvo como 10, que é um valor muito psicológico muito forte, tá? Que daria 40%, e o alvo final lá por volta dos 12, que daria 76% de alta, tá? Então seria os meus dois alvos aí para Uzi Minas, tá? Não se esqueçam de se inscrever aí, ativar o sininho justamente para não perder essas análises, são muito importantes. Pode ajudar muito no estudo de vocês, na tomada de decisão, para evitar aí, pelo menos tentar ajudar que vocês tenham um bom desempenho também na bolsa de valores. Beleza, pessoal? Então essa foi a minha análise aí das ações que eu acho que vão subir muito aí nos próximos meses. Valeu!